Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 15, na NVI, nós é o nosso ponto de partida. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 15. Vai ser o nosso ponto de partida para a gente aqui poder começar aqui a falar a respeito da palavra de Deus. Olha só o que diz ali. Mas as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e o que, gente? E generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Com o que, gente? Com perseverança. Nós sabemos que essa parábola é a parábola do semeador. E quando o semeador saiu a semear, ele saiu e começou a ali levar a palavra de Deus. Quem semeia, semeia a palavra de Deus. E a gente tem que pedir para Deus semente. A Bíblia fala que Deus dá semente para a gente semear. Isso em todos os sentidos. Na questão financeira e também na pregação da palavra de Deus. O cristão não pode ficar vazio da palavra de Deus. Nós temos que estarmos todos os dias conectados com a revelação do Senhor. Alguém que vai ser o Ananias, que vai semear em nós, e aquela palavra a gente vai replicar para outros, e assim a gente vai partindo o pão. A gente vai semeando, partindo um pedacinho daquilo que Deus vai dando para cada um de nós, e vamos aí sendo bênçãos na vida das pessoas. E quando esse semeador saiu a semear, ele encontrou 3 tipos de terras. Uma terra cheia de espinho, uma terra com pedras e uma terra boa. O que Deus quer que nós sejamos? Deus quer que nós sejamos essa terra boa. E essa terra boa, ela traz algumas características. Por que Deus não quer que nós sejamos a terra com espinho ou a terra com, com pedras? Porque a palavra de Deus, quando é semeada numa terra que tem espinhos e numa terra que tem pedras, essa palavra, mesmo sendo a de Deus, ela não frutifica. Porque as pedras sufocam e os espinhos sufocam essa palavra. E tem muito a ver o coração que está voltado aos cuidados dessa vida, aos cuidados desse mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, o que Deus quer? Dar a vida é sacrifício. Dar a vida é dar aquilo que nós temos de mais precioso. É dar o tempo. Dar a vida é levantar de madrugada e orar a Deus. Dar a vida é estarmos prontos a fazer o que Deus quer que nós façamos, que o Senhor possa dirigir a cada um de nós. E uma das coisas que a gente vê na Bíblia Sagrada é Jesus não colocando como prioridade a sua vida e o seu bem-estar, mas a sua missão. Você pode observar, quando Pedro ele repreende Jesus, Jesus fala assim para os discípulos: eu vou cair na mão dos homens, vai ser o momento das trevas, eu vou até a cruz, e está falando da morte dele. Eu vou morrer, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus de canto e fala assim: não, de maneira alguma você fará isso, permita que isso aconteça, cuide de ti mesmo. Toda decisão que a gente toma priorizando a nossa vida, você pode ter certeza absoluta que Satanás está aí. Jesus vira ali, pessoal, e Jesus fala assim: olha, para trás de mim, Satanás, porque me serve de engano, de escândalo. Só compreende as coisas que são dos homens, não compreende as coisas que são de Deus. A terra cheia de pedras e a terra cheia de espinhos são terras dominadas pelas coisas dessa vida. Então a palavra vem, mas quando a palavra vem, ela não consegue frutificar. Ela não consegue prosperar na vida daquela pessoa, porque a pessoa não limpa. Ela ainda não decidiu tirar as pedras do seu coração. Ela ainda não tem como prioridade o reino de Deus. Ela ainda não tem como prioridade dar a vida verdadeiramente para Deus. O que Deus pede mais importante que temos é a nossa vida. Quando a pessoa entrega um dinheiro no altar, ela não está entregando a vida. Ela está entregando uma parte daquilo que Deus deu para ela.
Na verdade, ela está, muitas vezes, devolvendo, né? No caso do dízimo. Não está nem entregando, ela está devolvendo. Quando ela entrega uma oferta, ela está dando uma parte daquilo que Deus deu para ela. Mas quando ela entrega a vida, ela entrega tudo. Amém, Jesus? Ela entrega o quê? Tudo. É como se ela falasse: Senhor, eu estou à disposição que o Senhor me use para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Para o propósito que o Senhor tem para a minha casa. E aí a palavra de Deus, quando cai nessa terra, essa terra prospera. E a palavra de Deus nela também prospera. Por quê? Porque é uma terra boa. É uma terra boa. Você quer ver uma coisa, irmãos? Olha só Lucas, João capítulo 10, versículo 12. Eu não ia dar essa palavra para vocês, não. Mas olha só, que é bom vocês entenderem isso. Olha só. João 10, 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Deus está dizendo aqui que o pastor, ele pode ser assalariado. Isso não é errado, não. O apóstolo Paulo fala isso também. Só que o pastor que está alinhado com o propósito verdadeiro de Deus, esse pastor, ele pode ser abandonado, mas ele não pode abandonar. Vou repetir. Ele pode ser abandonado pelas ovelhas. Jesus não foi abandonado pelas ovelhas? Sim ou não? Sim. Ele foi abandonado. Ele deu uma palavra, ninguém quis saber, viraram as costas, em João capítulo 6, e foi embora. Foram embora. Quando Pedro veio falar com ele, os discípulos, ele disse: e vós, não quereis retirar-vos também? Então, o pastor, ele tem que saber que ele pode, uma hora ou outra, ser o quê? Abandonado. Agora, o bom pastor não abandona. Deu para entender? O bom pastor, ele não abandona as suas ovelhas. Ele não abandona. Porque o propósito dele é muito maior. É uma missão. O propósito dele é uma missão. Ele foi chamado para fazer algo. Ele foi chamado para executar um propósito. E ele precisa executar e cumprir os seus ciclos até o fim. Senão ele é reprovado diante de Deus. Porque quando abandona, o lobo vem. E ele abandona. O que o Davi fez quando o leão veio? O que o Davi fez? Lutou pelas ovelhas. O Davi colocou a sua vida em risco. O Davi não pensou em si. Isso é um verdadeiro pastor. Quando vem o urso, o que ele fez? Ele também foi e lutou. E quando Deus viu ele fazendo aquilo lá com aquelas pouquinhas ovelhas que ele tinha, Deus já pegou ele, olhou para ele e viu o trono para ele sentar. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando o coração da gente está nos cuidar dessa vida, ou quando a gente pensa em si mesmo, a gente não sacrifica nada para cumprir o nosso propósito. Nossas decisões serão tomadas de acordo com aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Eu fico olhando quando Deus chamou Jeremias, chamou ele para passar por calabouço. Quando Deus chamou Moisés, chamou ele para ser maltratado no povo de Deus. Quando Deus chamou Saulo, Deus falou: esse vai saber o que é padecer pelo meu nome. Quando Deus chamou todos os homens de Deus, Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a casa que vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu o chão para ele, Deus deu a fé. Foi isso que Deus deu.
Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus não falou para ele voltar. Deus falou para ele seguir em frente. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é o autor da nossa fé. Você concorda com isso? Um exemplo. Deus me deu esse ministério em 2014. Quando foi em 2016, 17, eu fui para BH. Uma pessoa estava comigo. Essa pessoa estando comigo, ela disse assim: pastor, por que o senhor não troca a placa da igreja e coloca outra placa? Eu falei: não posso fazer isso. Como que o senhor não pode, pastor? O senhor podia ir para essa igreja aqui que é maior, porque o nome dessa igreja vai te dar mais visibilidade, tal. Eu falei: não foi isso que Deus falou para mim. E eu não vou prostituir o que Deus me deu. Porque o interesse desse ministério não é particular. O interesse é o propósito de Deus. E ele está fundamentado em Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. E eu não posso jogar essa palavra fora. Mas o senhor está passando luta. O senhor está pregando para 8 pessoas. Não tem problema. Se eu pregar para uma, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Se eu pregar para 2, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Se eu tiver com ou sem condições, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Mas jamais eu vou abandonar. Jamais eu vou deixar. Porque o lobo veio. Nós ficamos com uma igreja lá em Limeira. Só não continuamos lá porque o pastor desistiu. Só por isso. Mas nós sustentamos aquela obra lá durante uns 4 anos, não foi bem? Uns 4 anos. Nós sustentamos aquela obra lá. A igreja do Nova Lima, a mesma coisa. Nós começamos a semear lá em 2014. Em 2020, quando começou a pandemia, foi isso mesmo. Fechou a igreja, ficamos 1 ano lá pagando aluguel. Irmão, você acha que você vai pagar um aluguel de um lugar se você não tem uma palavra de Deus? Está pensando em quê? Em dinheiro ou nas almas que Deus prometeu que mandaria para lá? Não é verdade? Aí Deus nos deu pastores, o pastor ficou lá. Trabalhou lá, a pastora Nera, cresceram. Foi uma bênção. E é assim que Deus vai fazendo a obra. Agora, se a gente tivesse pensado na gente, se a gente tivesse olhado para a receita da igreja, nós tínhamos fechado. Eu não estou aqui pregando uma autopregação, autodefesa, não sou melhor do que ninguém não. Mas a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Que às vezes o caminho que Deus nos leva, não é o caminho da fartura logo. É o caminho do deserto. Deuteronômio capítulo 8 fala: te fiz passar pelo fogo, pela água, para ver o que tinha dentro do seu coração, para ver se você permanecia na minha palavra ou não. Então, não desista das coisas que Deus dá para você. Não abandone aquilo que Deus dá para você. O Elias, quando ele abandonou o seu moço, ele não estava bem não. Mas na cabeça dele, ele estava bem. Mas ele não estava bem não. A coisa estava tão séria para o lado dele, que ele pediu a morte. Não abandone o seu filho em oração. Não abandone a sua filha. Não abandone a sua casa. Não abandone a sua família. Não abandone, eu estou falando de ministério aqui, para nós pastores, mas não abandone. Não abandone. Se eu pegar uma Bíblia com uma palavra de Deus, eu posso distorcer ela para o lado que eu quiser. Mas eu tenho que ver se ela está fiel ao texto e o contexto num geral. Aí eu sei que eu vou estar realmente no caminho. As coisas dessa vida nos atrapalham. Nós precisamos limpar o nosso coração das pedras, limpar os nossos corações dos espinhos. E precisamos ser terra boa. Por quê? Volta lá, por favor. Lá em Lucas 8,15. Por quê? Olha só, gente. Lucas 8,15. Mas as que caírem em boa terra. Quem é boa terra, diga amém, Jesus.
são os que com o coração que bom e o que generoso ouve o que a palavra. Você sabe que às vezes você prega a palavra, o coração da pessoa não está bom não, está cheio de cuidados dessa vida. Então a palavra bate e o que? E volta. Bate, e quando serve realmente como um confronto, está jogando indireta para mim, não é não. É a palavra de Deus. Receba com coração bom e com coração generoso. Receba. Receba com coração bom e com coração generoso. E essa pessoa, ela retém a palavra, ela não joga fora. Ela faz como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ela retém aquela palavra, e ela dá fruto. Dá um fruto. E esse fruto é 60, 100, 30 por 1. Essa pessoa dá fruto. Agora, esse fruto que a pessoa dá, é com que, gente? Guarde essa palavra. Com que? Diga para o seu irmão assim: nada é fácil nessa vida não. É com o que, gente? Então vai chegar uma hora em que você vai ter que perseverar. Né? Vai chegar uma hora em que você vai ter que perseverar. Você vai ter que insistir no seu sonho, no seu projeto. Vai ter uma hora que você vai ter que perseverar por aquele filho que não te ouve, por aquele pai, por aquela mãe, na cura daquela enfermidade, daquela pessoa que está enferma. Vai ter uma hora que você vai ter que perseverar. O fruto, ele vai ser dado com muita perseverança. Por isso, irmãos, que você não pode diminuir de forma nenhuma a sua história pelo que as outras pessoas falam de você. Porque ninguém viveu a sua perseverança. Ninguém viveu a sua história. Ninguém viveu as suas lágrimas. Ninguém. Ninguém viu quando você teve que ficar posicionado, quando tudo estava desabando. Ninguém viu o seu deserto. Ninguém viu o que você passou. Você sabe quem você é diante do Senhor. Você sabe quem você é diante de Deus. Agora, perseverança. Essa palavra perseverança, irmãos, está sendo desprezada no dia de hoje. Muitas pessoas estão desprezando a palavra perseverança, e o fruto não está nascendo. E a pessoa fala assim: por que o fruto não está nascendo? Porque talvez falta o quê? Perseverança. Falta perseverança. Quantas pessoas hoje, pastor, crente, estou separando, nem vem para pedir oração, estou separando, já vem decidido, estou separando. Mas por que você está separando? Aí você vai ver as coisas, não tem nada a ver com adultério, não tem nada a ver com infidelidade. Não pode, irmão, não é assim. Não é desse jeito. A igreja é o sal da terra. O sal provoca o quê? Sede. Não é verdade? Você é o sal da terra. Alguém vem até você para provar você? Ou para beber água? Então, nós temos que provocar o quê? Pessoas que vêm até a fonte, nem até a gente. Come sal para tu ver se tu aguenta comer sal. Come sal. Ninguém aguenta. Vai comer. Vou comer sal. Você morre, irmão. Se você ficar comendo muito sal, você o quê? A pressão vai bum. É ou não é? É. Por isso que o sal tem que ter o quê? A dosagem certa. Você pode ver, a gente vai se alimentar, a gente nem percebe, né? Mas a gente sempre toma alguma coisa. Por causa dos temperos, das coisas que estão ali. Provoca o quê? Sede. Então, quer dizer, você está ali se alimentando, alguém vem, se alimenta de você, e daqui a pouco aquela pessoa fala assim: onde tem a fonte? Onde tem a fonte? A fonte aqui, ó. Amém, Jesus? Essa é a fonte. A fonte de água viva. A fonte de água viva. Então a pessoa vai ver a sua história e fala: não, a pessoa é perseverante.
Irmão, toda pessoa que sobe aqui ou em qualquer altar, ou que vai em qualquer casa, visitar qualquer pessoa e dá um testemunho de transformação de vida, essa pessoa foi perseverante. E eu não vou falar somente de cristãos, não. Se conversa com pessoas lá fora que praticam o princípio da perseverança, sem ao menos ter aceitado a Cristo. Você conversa com empresários lá, que foram no segmento, quebraram. Foram de novo, quebraram. Foram de novo, quebraram. Foram de novo, venceram. Perseverança. A perseverança tem que estar na nossa vida. Seja perseverante. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Para que você possa ser abençoado diante dessa porta que Deus Ele tem para você. Olha só. 1 Coríntios 16, 9. Olha só o que diz. 1 Coríntios 16, 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e o quê? Promissora. Ponto e vírgula. Complete. Pois é. Abriu-se para mim uma porta ampla. O que é essa porta? Jesus fala em João: eu sou a porta. Quem é a porta? É a revelação da palavra. Porta que Deus abre, está respaldado na Bíblia. Porta que Deus não abre, está respaldado nos espinhos e nas pedras. Deu para entender? Tudo para a sua vida você tem que ter uma palavra de Deus. Ela tem que ser a base verdadeiramente da sua vida, em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, quando Deus te dá uma palavra, aquela porta se abriu. A porta é grande, ampla. A porta para o trabalho. Jesus falou: eu trabalho até agora, e meu Pai também. Pode ser ministério, pode ser empresarial. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas você vai saber, porque o que Ele tiver para você na sua intimidade com Deus, Ele vai falar com você sem que você tenha dúvida nenhuma. Porta grande. Só que não pense, fala para o seu irmão assim, ó, não pense que a coisa é fácil, porque não é. Casar é uma porta grande? Não está respaldado na Bíblia? Não é bom? Ter uma pessoa do lado, construir uma família, não é? Não é maravilhoso? Ou viver na solidão é maravilhoso? É fácil. O pessoal fala assim: pastor, Deus me abriu uma porta, montei uma empresa. Falei: Vaz, tá bom. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria, te dê muita força, te dê muita direção de Deus, que Deus abra os caminhos para você, que você continue firme com Jesus, porque não é fácil. Já pensou você ter que lidar com várias pessoas? Tem que ter gestão sobre aquele lugar. É um que não gosta do outro, é o outro que quer sabotar o outro, é o outro que chega, fica olhando só o erro do outro, para depois chegar para o patrão e queimar o outro. Não é fácil, irmãos. Ser pai não é fácil. Pastor, você pai, é uma festa, né? Está lá dentro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, parabéns, dá um abraço aqui. Vamos fazer um churrasco. Só que depois vem o leite, vem a fralda, vem as noites sem dormir. Dependendo de cada situação, às vezes tem até questão de saúde, infelizmente, às vezes tem. Então ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é fácil? Mas é uma dádiva de Deus. Verdade ou não é? É. E ser avô, né, irmão? Poxa, você olha assim, você fala assim: como eu amo esses pequenininhos. É tão gostoso. É tão gostoso. Então tudo tem. E no ministério? Não é fácil. Então, esqueça esse negócio, irmãos, que nesse mundo você não vai ter combate. Você vai ter combate. Mas só que tem uma coisa. Você vai ser vitorioso nos seus combates. Você sabe por quê?
porque você é terra boa. Você vai até o fim. Porque quando tudo fala assim, não, você vai dizer, não foi isso que Deus me prometeu. Você não vai duvidar do que Deus falou com você. Você vai acreditar até o fim. E Deus vai assistir. E Deus vai olhar e vai dizer, estou gostando de você. Você sabe o que fez com que o povo não entrasse em Canaã? Foi porque eles desistiram, irmãos. Eles não foram terras boas. Está lá em Números, no capítulo 14. Vai lá, por favor. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Olha só. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por que eles começaram a chorar? Porque os espias voltaram de espiarem a terra de Canaã e disseram, nós não temos condições de tomar posse dessa terra. Aqui nós vamos sofrer, nós vamos ser destruídos, nós vamos passar por isso, nós vamos passar por aquilo. Ali estão os filhos de Enaque, ali está o gigante. Começaram a ver a dificuldade. Irmão, quem disse que Deus, quando está te guiando, não leva para um desafio? A gente tem que parar de ficar com aquela... Achar que o caminho verdadeiro é o caminho do tudo pronto, né? A gente leva para um desafio. E ali estão os gigantes. Ali estão os filhos de Anak. Mas a Bíblia fala que Deus levou eles lá para eles se edificarem no meio dos inimigos. Para eles vencerem no meio dos inimigos. Mas quando a pessoa, às vezes, casa, ela vê o gigante, ela vê o Enaque, ela vê os filhos de Enaque, ela vê... O que ela fala? Ela pensa em voltar o quê? Atrás. Engraçado, quando era solteiro, ele queria casar. Agora que é casado, ele quer separar. Porque ele acha que aquela outra ali seria melhor do que essa. Você tem que vencer os Enaques da sua vida. Você tem que vencer os desertos da sua vida. Porque se a dificuldade te mover, você vai quebrar ciclo na sua vida toda vez que a dificuldade vier. Você nunca vai construir nada. Deus nunca vai conseguir construir nada através de você. É aquela pessoa que estuda, vou fazer direito, estuda. Chega no 5º semestre, que luta, está acabando, mas está lá, desiste. Vou fazer medicina, desiste. Vou fazer psicologia, desiste. Vou fazer publicidade e propaganda, desiste. Só nisso daí, olha quantos anos ela perdeu. Olha quantos anos ela perdeu. Eu preguei uma vez na igreja lá da Perpétuo Socorro, num culto ecumênico para formados da minha turma de direito. E a palavra que Deus me deu, eu não esqueço até hoje, foi a palavra que eu entrei na faculdade, a palavra que eu preguei no final da faculdade. Para aqueles que estavam se formando, eu falei assim, Deus falou para Daniel, tu, porém, vá até o fim. Porque a gente acha que o fim é quando a gente pega o diploma, mas não é. Ali está começando ainda. Ali vem o 6º ano, depois é o 7º ano. Depois de, às vezes, irmãos, 10 anos semeando é que vem a colheita. A não ser que você já seja apadrinhado por alguém. Você vai viver num ciclo de alguém. Mas para você construir uma vida com Deus, uma vida nessa terra, você tem que tomar cuidado para você não ficar quebrando o ciclo na sua vida. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que deixar o Espírito Santo te guiar. Pastor, mas eu não tive saída. Tem saída. Qual que é a saída? Perseverança. Perseverança. Começaram a chorar. Olha o versículo seguinte. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste, eles desejaram voltar. Eles desejaram ter ficado lá. Quem disse que é porque você está num lugar e as coisas não estão dando certo, que aqui não é plano de Deus?
A Bíblia não fala que nós temos que viver por fé e não por vista? Mas a maioria dos seres humanos vive ainda por vista. E por isso que não persevera. Por isso. E Deus, eu peguei um negócio de Deus assim. Deus não mostra tudo pra gente. Deus não mostra tudo pra gente. Sabia? Deus não mostra. O diabo mostra. O diabo fala assim, ó, vou te dar tudo isso aqui, ó. Vai salvar a minha vida. Pois é, o diabo mostra. Deus não. Deus não mostra. Deus não mostra, ele fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ele mostra depois que você está clamando. O diabo mostra tudo. O diabo é igual aquele cara que gosta de dar golpe. E toda pessoa que cai em golpe, não adianta fazer boletim de ocorrência, tem que pedir perdão para Deus. Por quê? Porque caiu porque foi querer levar vantagem. Eita, com a glória a Deus não sai. Cai na lábia, ó. Quando eu falo no golpe de levar vantagem, que tem outros golpes, né? Tem muita gente que cai no golpe porque ele quer levar vantagem. Ele quer levar vantagem. Nós precisamos entender esses princípios de Deus. Esses homens, eles desejaram voltar para o Egito. Olha o versículo seguinte, 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Só nos deixa cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Continue. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Continue. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefuné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Nós estamos vendo, o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda da congregação. E esse povo, irmãos, que não aceitaram a palavra de perseverança, não entraram na terra que Josué e Calebe entraram. Detalhe, irmãos, a bênção era para todos. A terra, irmãos, era para todos. Mas existem as pessoas que quando você traz uma palavra de perseverança, quando os espinhos e as pedras estão no coração dessas pessoas, elas não aceitam. Não aceitam. Elas vão pensar em si. O fato de eles falarem isso, é porque eles estavam olhando para dentro de si. Eles disseram, nós não vamos conseguir. Não vou passar por esse desafio. Mas Deus queria que passasse pelo desafio. Porque tinha leite, tinha mel, tinha uva, tinha tanta coisa preparada. Os adversários vêm, irmãos. Eu passei 2 anos da minha vida desempregado, eu ia para a igreja a pé. Quando Deus me abriu a porta, foi uma coisa tão rápida, tão fácil, que eu falei, onde que estava essa porta que eu não achei? Eu perguntei para ele, falei, Senhor, por que o Senhor não abriu antes? Por que o Senhor não abriu antes? Eu morava na cidade aí, Carvalho,
Eu ia a pé até o Tatuapé para congregar, irmãos. Porque Deus falou para mim assim, ó, fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Eu entendi que Deus queria que eu ficasse naquele lugar, até que eu fosse revestido de um poder que Deus me revestiu. E o diabo fez de tudo, levantou-se com todas as circunstâncias, me tirou tudo, até dinheiro da passagem. Nós ficamos sem nada. Foi ou não foi bem? Sem nada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é fácil, você pode estar falando assim, ó, é fácil você falar, pastor, você não está no meu lugar, mas eu já passei por esse lugar e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. E quando eu falei para Deus assim, eu falei para o Senhor, e não tinha ajuda de ninguém não, irmãos. Não tinha ajuda de ninguém não. Era joelho no chão, jejum, oração e glória a Deus. Não chegava na igreja chateado com o pastor, chateado com a igreja, chateado com o irmão, com a irmã, porque sabiam da minha situação e não me ajudavam não. Tem coisa, irmãos, que às vezes a gente não tem nem que pôr a mão. Eu entendi isso com Deus. Porque tem coisa que a pessoa ela tem que crescer. Sabia disso? Aí eu peguei, irmãos, depois que abriu a porta tudo, Deus pegou, com 15 dias me colocou para trabalhar na gerência de uma empresa, eu não tinha nem segundo grau completo, tudo obra de Deus. E aí eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor não fez isso antes? Por que antes o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? E Ele disse para mim, Deuteronômio capítulo 8, te passei pela água, te passei pelo fogo, para ver o que tinha dentro do seu coração. Os corações das pessoas se revelam, quando tem e quando não tem. Os corações das pessoas se revelam quando elas são confrontadas e quando elas são elogiadas. Os corações das pessoas se revelam quando ela está num carro simples e quando ela está num carro novo. Os corações das pessoas é a terra onde a semente cai. E se tiver problema, a pessoa tem que trabalhar a terra primeiro. E Deus falou assim, para no fim te fazer o bem. E para te colocar numa terra que mana leite e mana mel, onde você vai comer o pão e nunca mais você vai saber o que é a palavra escassez na sua vida. Mas foi com muita perseverança. Hoje você vê, a pessoa pega, passa uma luta. Ah, pastor, onde você está, irmão? Estou aqui perto da minha casa. Ah, mas você não me falou nada. Ah, aqui fica mais perto para mim, que agora estou com uma dificuldade. Enfrenta a dificuldade, ué. Você não é crente, não? Enfrente as dificuldades. Coloca a dificuldade debaixo da planta do teu pé. Mostra para Deus que você não é qualquer crente não, que você é um crente de fé e que a dificuldade não te move. Você que vence a dificuldade, porque a igreja vence a dificuldade. Amém, Jesus? A igreja vence o quê? O que é a fé, gente? A igreja tem que se mover em fé. Ai, pastor, estou desanimado, estou indo na igreja. Não, mas por quê, irmão? Ah, minha mulher está dando azia. Dá estomazil para ela, vaso. Meu marido dá oração para ele. Cuida dele, ué. Mas desistem. Dá boldo, tem boldo também. Boldo é bom. Mas não é bom ter excesso, não. Eu também não sou médico, não nada aí. Ficar, falando isso na televisão, o pessoal fala, tem gente que leva para o outro lado. Mas só use medicamentos com autorização dos seus médicos. Mas a gente não pode desistir, irmão. Não pode. Ai, pastor, eu fiz tanta coisa errada que eu tenho tanta saudade do Senhor, tenho vontade de voltar para a igreja, sabe? Mas eu tenho vergonha. A vergonha que dirige você é Deus. Quem tem que dirigir você é Deus. Se apresenta, dá um cheiro, dá um abraço e vamos que vamos. Vamos seguir com Jesus. Vamos seguir na presença de Deus. Poxa vida, nós não podemos de forma alguma, irmãos, desistir do que Deus tem para nós. De forma alguma desistir do que Deus tem para as nossas vidas. Se Paulo não perseverasse. Você sabe por que às vezes o inimigo quer que você para de ajudar algumas pessoas? Vá lá em Atos dos Apóstolos, pode ficar em pé, igreja.
capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a quem? Por volta da meia-noite, a gente tem vontade do quê? De quê? De dormir. Agora, detalhe, Paulo e Silas estavam num hotel, assistindo Netflix, estavam açoitados, as costas todo marcado, junto a um tronco, no cárcere interior. Eles poderiam ficar ali curtindo a dor deles, a dificuldade deles. Poderiam estar ali murmurando, reclamando: Senhor, olha o que nós estamos passando, nós não fizemos nada e estamos passando por isso. Lembra do chamado de Paulo? Que dias difíceis viriam. Mas o Paulo ali, ele persevera. Ele fala: Silas, vamos orar. Silas, vamos louvar. Os outros presos não tinham o mesmo comportamento que eles. Irmãos, se os outros presos estão reclamando, murmurando, se alguém da sua casa não te dá apoio, se alguém da sua casa está passando a mesma situação que você, não te dá apoio, se levante você. Pare de ficar: pastor, mas meu marido não ajuda, pastor, mas minha mulher também, eu vou te falar, ele não ajuda. Mas a mulher sábia edifica a casa, e o marido santifica a mulher. Então, se alguém se levantar nessa casa, diga amém, Jesus. Eles começaram a orar a Deus, tal. E aí, diz assim, que os outros presos, o quê? Os ouviam. As pessoas vão ouvir que na hora da dificuldade, você perseverou. E você vai enriquecer a sua história com isso. Rapaz, aquele homem tinha tudo para desistir. Rapaz, aquela mulher tinha tudo para desistir. Você vai até falar assim: se eu estivesse no lugar dele assim, eu não aguentava isso não. Tem gente que vai chegar a falar até isso. Mas Deus é na vida daquela pessoa, porque olha o que ele está vivendo agora. Alguns vão dizer, alguns vão continuar falando coisas ruins. Porque tem gente que não adianta, irmão. Tem que orar por eles. Amém, Jesus? Mas tem gente, irmão, que vai falar assim: puxa vida, verdadeiramente o que eu ouvi da boca daquele homem é verdade. Aleluia. E quando, por toda a minha vida, versículo seguinte, aí, e de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Você sabe o que vai ser abalado hoje? Alicerce da prisão é a base que Satanás constrói. Alicerce. O inferno vai ser abalado hoje, com a sua decisão de perseverar. Imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Presta atenção nisso. Paulo e Silas orando, de repente Deus vem com o terremoto, abala o alicerce do cárcere, das prisões, e imediatamente todas as portas foram abertas. Não foi aberto somente a porta, foram abertas todas as portas. Agora, não foram somente abertas as portas, as correntes também foram quebradas. Amém, Jesus? Então, eu não sei que situação você está vivendo. Jesus Cristo, ele poderia falar assim: Pai, eu quero voltar para aí. Vou cumprir minha missão, não. Ele foi instigado a isso. Mas ele amou tanto a gente mais do que ele mesmo. Você sabe o que faz um pastor ser enviado para algum lugar? O amor pelas almas. Principalmente quando ele é enviado. Quando ele está aqui
ele é enviado para cá. Ó. Porque é fácil você estar aqui e ser enviado para cá. É ou não é? Mas e quando você está aqui e é enviado para cá? Será que a essência vai continuar? Será que ele vai rejeitar aquele povo? Porque ele pensa nele? Ou será que ele vai cumprir a missão? Chamado é para poucos, irmãos. Chamado é para poucos. Muita gente hoje não quer fazer a obra de Deus porque ele não quer ser enviado. Ele chega para fazer a obra de Deus e fala assim, pastor, eu te ajudo, mas assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Só se for desse jeito, desse jeito, desse jeito. Dessa maneira, dessa maneira. Isso não é chamado. Chamado é entregar a vida. Jesus falou para Pedro, né? Larga tudo e segue. Para Mateus, para Tiago. Hoje muitas pessoas chegam na igreja e falam assim, pastor, como é que vai ser? É triste, irmão. É triste. Chamado é renúncia. Chamado é se desprender de tudo. Chamado é você realmente sacrificar tudo para viver o que Deus tem para você. Ontem eu estava assistindo aquele novelinha da Record. Você viu os filhos de Samuel? Vocês ouviram, né? Alguém assistiu? Vocês viram os filhos de Samuel? Reclamando, falando para ele assim, mas e nós? A gente não tem perspectiva nenhuma. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está ali. E por isso que eu estou fazendo as coisas erradas, porque eu quero construir alguma coisa, eu quero ver alguma... Já viu isso? Jesus virou para os discípulos e falaram assim para ele, assim, ó, faltou alguma coisa para vocês? Irmão, pouca gente vive a fé. Pouca gente vive a fé, irmão, essa é que é a verdade. Pouca gente vive a fé. Pouca gente. Aí alguém pode falar assim, pastor, é fácil para o senhor está no ministério aí, o senhor é presidente do ministério, o senhor mora bem, o senhor tem um bom carro, o senhor tem uma boa casa, o senhor tem uma família abençoada. Eu falei, mas eu dormi no meio de rato também. Pregava, chegava em casa, estava gotejando em cima da minha televisão, perdi a minha televisão. Não tinha dinheiro para colocar o telhado. De eu te mostrar um vídeo de onde eu morava, você vai falar assim, o que Deus fez na vida desse homem? E eu falo para vocês, se eu tivesse aqui para pregar por dinheiro, a minha retirada é pequena aqui, irmãos. E eu vou zerar ela. Não prego por dinheiro. Se eu pregasse por dinheiro, eu ficava no antigo ministério que eu estava. Ali eu tinha posição. Eu era um dos 10 ali. Melhor ajuda ministerial, uma delas era minha. E eu saí um dia, para no outro não ter nada. Eu saí sem chão. Só que eu sabia o que eu tinha plantado diante de Deus. E o que Deus estava me chamando para fazer. Quando Deus te chama para uma coisa, irmãos, Deus te chama para uma coisa, Ele não mostra o chão não. Quem vê o chão para pisar não tem fé não. Só fala que tem. Mas não tem não. Quem tem fé não vê um chão não. Quem tem fé pisa e Deus põe o chão. 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 Deus chama a gente para viver pela fé. Que quem não vive pela fé não agrada a Deus não. Não agrada a Deus. Vamos viver pela fé. Porque se esses homens não tivessem fé, eles não iam cantar, eles não iam orar,
E só aconteceu isso porque eles agiram. Se eles não perseverassem, poderia ser o fim do ministério deles ali. Se eles não perseverassem, as correntes não seriam quebradas. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você persevere. Deus quer que você continue. Deus não quer que você tropece e caia e fique prostrado. Se tropeçou, levante-se. Porque Deus não é brinquedo não. Ele não fica dando uma direção aqui para depois quebrar aqui, para dali, para daqui, para dali. Deus não é assim não. A gente é assim porque a gente é inconstante. Mas se o Espírito Santo está na nossa vida, Ele tem uma construção para nós. Ele não deixa a casa pela metade sem reboco, sem piso, sem pia, sem nada não. A obra que Ele começa, Ele termina.